Olá, pessoal, boa tarde. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a professora Kelly Campelo e nós estamos iniciando mais uma aula de projeto de vida aqui pelo canal Educação. Então, você que está aqui assistindo a nossa aula através do nosso canal no YouTube, apareçam aqui no nosso chat, me manda aqui um hello. Você que está aí conectado na cidade de Betânia, de Barreiras do Piauí, Baixa Grande do Ribeiro, deixa eu ver, Flores do Piauí, Hugo Napoleão, Jerumênia, vão aparecendo aqui no nosso chat. Eu sempre falo da importância de vocês estarem aqui comigo, porque afinal de contas essa disciplina Projeto de Vida é uma disciplina completamente, pensada, estruturada para que possa contribuir aqui no desenvolvimento pessoal de vocês, tá certo? Então, vão me mandando aqui um hello. Hoje, dia 31 de outubro, Esse mês aqui que parecia que não ia acabar nunca mais, mas finalmente chegamos aqui no último dia de outubro. O nosso conteúdo de hoje é poder discutir sobre, mais uma vez, a escola. É isso que nós estamos fazendo, durante o mês aqui inteiro, é discutindo sobre a importância da escola, de que forma que ela pode contribuir na nossa formação cidadã, na nossa formação de um pensamento crítico, de que forma, que a escola ela pode contribuir para que a gente desenvolva as nossas emoções, as nossas habilidades socioemocionais. A gente já aprendeu que a escola ela não tem apenas o objetivo de passar um determinado conhecimento científico, mas a escola, de fato, ela participa da formação da nossa identidade também, na nossa capacidade intelectual, contribui para que a gente tenha um pensamento crítico, para que a gente consiga compreender, de fato, o mundo, a realidade em que nós vivemos. Beleza? Estou vendo aqui no nosso chat a Daniele Sá, que é lá de São Francisco do Piauí. Olá, Daniele, que bom que vocês estão aqui. O Gabriel também está aqui. Boa tarde, Gabriel. Aí de Sebastião Rocha Leal, em Jerumênia, a escola Sebastião Rocha Leal, em Jerumênia, estão aqui presentes. Que bom que vocês estão aqui. Então, pessoal aí de Betânia, de Flores, de Baixa Grande do Ribeiro, façam aqui que nem o pessoal de Jerumênia, de São Francisco do Piauí, que já mandou um hello aqui pra gente, tá certo? Bom, gente, então, hoje, o objetivo da nossa aula é justamente entender, assimilar a importância da comunidade escolar. A gente falou um pouco sobre isso na sexta-feira, sobre o que é uma comunidade escolar, que é justamente a ideia de quando a gente junta, une, as pessoas que trabalham na escola, então os professores, com todas as outras pessoas, tem a merenda, tem a limpeza, tem a direção, tem a secretaria, a segurança. Então, quando a gente junta todas as pessoas que desenvolvem ali um trabalho dentro da escola, com os alunos e com os pais e responsáveis, Então, a comunidade escolar é justamente aquela ideia de que ultrapassa e expande o território da escola. Tá certo, Eric, que também está aqui com a gente. Então, olha aí, a comunidade escolar, os estudantes, os educadores e a sociedade como um todo. A escola, a gente já aprendeu que ela é uma instituição social. Então, ela impacta na sociedade também porque ela cria regras, ela cria ali alguns padrões, dentro dessa instituição. E que isso vai nos socializando. Nós também já aprendemos aqui que a socialização é aquela ideia da gente saber como é que vive dentro de uma sociedade. Bom, a gente também vai discutir aqui, compreender que a educação ela pode ser compartilhada em muitos locais, como além das escolas, das universidades, o conhecimento, ele não é apenas aquele conhecimento científico, mas também o conhecimento empírico, o conhecimento nas nossas experiências de vida, o conhecimento que também vai sendo passado de geração em geração. Bom, então,
Bom, vamos aqui para o nosso próximo slide. Jana, deu certo. Olha, a importância do aprender para além do prédio da escola, né? Isso é que é importante justamente para a gente entender que muitas vezes a gente acha assim, então o conhecimento que eu adquiro dentro da escola, ele é único. Claro, ele é único sim, porque tem toda uma estratégia, uma metodologia, uma forma de ensino. Mas compreender, lembra quando a gente estudou aqui os grupos sociais, nós aprendemos que a nossa família é o primeiro grupo social, né, que a gente é inserido. Então, são aquelas pessoas que estão te educando, são aquelas pessoas que estão passando ali um conhecimento, né, as regras sociais básicas do que é viver dentro da sociedade. Mas, quando a gente entra também dentro de um ambiente escolar, a gente também vai adquirindo uma outra forma de conhecimento. Então, eu quero que vocês entendam aqui que nenhum conhecimento é mais importante do que o outro, é superior ou é pior. Cada forma de conhecimento é válida, tá certo? Eu vou dar aqui alguns exemplos sobre isso. Bom, então, considerando que nós temos aprendido, né, justamente em tempos pandêmicos, por que a gente fala tempo pandêmico? Porque a gente viveu uma pandemia, né? E ainda estamos vivendo de uma certa forma, né? A gente teve o início da pandemia lá no início do ano de 2020, mas quando eu digo que a gente ainda está em um tempo pandêmico, é porque o vírus ele não foi totalmente exterminado, né? Nós ainda temos pessoas que continuam se infectando, mas agora, depois que a gente já teve aí as 4 doses da vacina, a quantidade de morte, ela é muito menor do que quando a gente viveu aqueles períodos, né, aqueles meses de auge da transmissão da Covid-19. Então, sim, a gente ainda está vivendo em um período de pandemia, né? Então, aqui, durante esse período, a gente já passou a viver uma outra experiência com a escola. Então, toda aquela ideia de que a escola, a educação, ela é de uma forma presencial, em que a gente interage aqui de uma forma direta, todo esse formato de educação, ele também se transformou. E claro, né, gente, a sociedade ela está sempre se transformando e a gente precisa ir se adaptando, né? Então, aqui eu também, enquanto professora, eu tive que me adaptar a uma nova forma de ensino, né? Então, por exemplo, antes, né, eu entrei aqui no canal, comecei a dar aula aqui no canal Educação em 2017, foi. Então, antes de entrar aqui, de ter essa experiência, eu nunca tinha trabalhado dessa forma, né, de fazer um ensino mediado pela tecnologia. Mas foi também um desafio para mim, né, uma nova forma de ensinar, uma nova forma de interagir e é claro que também é uma nova forma de aprender, porque o ensino-aprendizagem ele é baseado justamente, a educação é baseada no ensino-aprendizagem, ao mesmo tempo que eu ensino um conhecimento que eu adquiri dentro de uma universidade pública, eu também aprendo com vocês, né? A próprio ato de ser professora, a gente precisa aprender na prática, né? Por isso que dentro de uma universidade, lá no curso de licenciatura, a gente tem disciplinas que são de estágio, né? Porque é justamente eu poder aprender a ser professora na prática. Nós temos programas dentro da universidade pública, como o PIBID, que também é essa oportunidade de te levar para dentro de uma sala de aula, para que tu entenda como é trabalhar na prática. Porque, gente, não dá para ficar na teoria, né? Nada, de fato, se fica só na teoria, né, é uma coisa, a gente precisa levar para a prática para que a gente, de fato, adquira um determinado conhecimento. E aí, depois, aqui, quando a gente entrou na pandemia, também a gente teve que se adaptar, mais uma vez, que era trabalhar e estudar de casa. Então, é claro que foi um desafio, é claro que fazendo um recorte social das desigualdades sociais no Brasil, a gente tem uma média de 63 milhões de pessoas que ainda não têm acesso à internet,
internet. Então, é claro que muitos jovens também foram prejudicados nesse período pandêmico, porque, de fato, não tiveram a estrutura de estudar ou de trabalhar em casa, né? Então, a gente precisa fazer esse recorte. E aí, no caso de vocês que estão aqui agora assistindo essa aula, é uma prova de que vocês têm essa possibilidade, né? Então, vocês também estão passando por um novo desafio aqui. Eu até já comentei isso, que às vezes eu fico pensando, gente, que se essa pandemia ela tivesse tido início ali no ano 2000, né, ou antes disso, na década de 90, seria completamente uma outra realidade, né? Provavelmente, no caso, né, nos anos 2000, que eu ainda era criança, então, eu provavelmente teria perdido aí uns 2 anos, porque não tinha computador na minha casa, não tinha internet, a gente o computador ali na década de 90, e eu nem vou falar do início da década de 90, né? Já no final, 99, 2000, praticamente ninguém que eu conhecia tinha um computador em casa. Internet, então, claro que não tinha mesmo, não era popular, tão popular como é hoje, né? Então, a gente vai percebendo como que a sociedade, também o acesso à tecnologia, ao conhecimento, foi se transformando, né? Por exemplo, aqui tem um bairro na cidade de Teresina, que é o que eu moro lá há 10 anos. E quando eu me mudei para lá há 10 anos atrás, a gente nem tinha acesso à internet no bairro, né? Eu lembro que a minha mãe teve que comprar lá em uma empresa aqui, né, a gente tinha uma internet num pendrive, colocava lá a internet, praticamente não dava nem tempo de acessar, porque os dados eram consumidos de uma forma muito rápida e era muito caro também. E aí, durante esses 10 anos, hoje eu continuo morando no mesmo bairro e a gente tem ali, da última vez que eu contei, tinham 7 empresas só dentro do bairro para fornecer internet. Então, tá vendo como que a gente tem um salto em 10 anos na sociedade? É muito grande, muitas coisas acontecem, a sociedade se transforma, a política, a economia, a mentalidade, o imaginário de uma sociedade também, né? E vocês que estão aqui dentro do ensino médio, vocês precisam estar atentos a essas transformações, porque vocês estão podendo ver essas transformações acontecendo. Porque aqui ninguém mais é criança, né? Para ver a vida e não se ligar de fato naquela realidade. Vocês já são pessoas, né, que já estão naquela idade que é do desenvolvimento do pensamento crítico. Então, é muito importante que vocês estejam atentos às mudanças e à realidade que vocês vivem dentro da sociedade, tá certo? Então, é essa ideia que nós temos cada vez mais novos modelos de aprendizagem, gente. É a sociedade se transformando e a forma de ensinar e a educação, ela vai se transformando também, ok? Bom, então nós sabemos que a posição da escola como o único lugar de transmissão de conhecimento está superada, né? A gente tem aquele conhecimento dentro de casa. Vocês já pensaram em uma comunidade indígena, por exemplo, que crianças e jovens indígenas, né, geralmente eles frequentam ali a escola dentro da sua própria comunidade. Então, aí tu vai dizer o quê? Ah, esse conhecimento ali, professora, não é válido? Porque essa galera indígena não está indo para dentro de uma escola formal? E claro que não, gente. É um conhecimento da mesma forma. Só é diferente da forma como você aprende dentro da escola, não é isso? Então, da mesma forma, né, lembra do que uma vez eu citei? Se pega lá uma pessoa que ela é doutora em educação. E aí joga essa pessoa, doutora em educação, dentro de uma floresta. E uma jovem indígena, né, que ainda está ali dentro da sua comunidade, todo o conhecimento que tem adquirido é ali dentro da sua própria realidade. Quem é que vai sobreviver? Quem que tem mais chances, né? Não é quem vai. Quem tem mais chances de sobreviver, provavelmente é a indígena, porque ela conhece aquele espaço. Ela sabe como encontrar comida, como encontrar água, como encontrar um lugar seguro. Então, aquele meu conhecimento de que sou doutora em educação não vai me servir.
porque eu não vou ter nenhuma estratégia para conseguir sobreviver dentro de uma mata fechada. E aí, qual foi o conhecimento mais importante agora? Entende? Não tem essa ideia de um conhecimento que é melhor ou pior, gente. O conhecimento que a gente adquire ao longo da nossa vida, a gente vai colocando em prática da melhor forma possível dentro da realidade que a gente vive, ok? Então, essa nova forma de aprender, gente, a gente vem justamente superando essas ideias de tempo, de espaço, né? Será preciso assumir que o processo de aprendizagem, né, os processos de aprendizagem acontecem na escola, mas também acontece para além dela. E é um conteúdo que o conhecimento que a gente vai adquirindo é para a nossa vida inteira, não é só para um período da nossa vida. Não é só para um período da nossa vida, né? Então, dentro do contexto que a gente vive, a gente sempre tem algo para aprender. Nós até já discutimos sobre isso aqui, né? O Érica, a Tatiane, que está aqui com a gente, de que existe muito aquela ideia, né, de dizer assim, só quem tem algo para aprender na vida ainda é uma criança e um adolescente. E, gente, não é verdade. Eu que também já sou adulta, que sou 30+, sempre tenho alguma coisa para aprender. E provavelmente você que está aqui assistindo essa aula também, né? A sua professora presencial que está aí na sua sala de aula também sempre tem alguma coisa para aprender. Os seus pais, os seus avós, né? A grande diferença, gente, é porque existem pessoas que acham que não tem nada para aprender, que já sabem de tudo, né? Que tem a verdade absoluta sobre todas as coisas do mundo. E não é verdade. A gente tem sim, a gente pode estar num processo de adquirir conhecimento que é constante, isso é super interessante. Provavelmente, quando eu estiver lá nos meus 50, 60 anos, né, e eu quero viver tudo isso aí, eu vou ter adquirido outras formas de conhecimento, eu vou ter talvez mais experiência na minha vida, né, justamente porque eu estou aberta a isso. Então, é muito interessante que a gente quebre aquela ideia, né, de dizer que a gente sabe de tudo, que a gente tem verdades absolutas sobre tudo, gente. Não é verdade, né? E vocês que estão aqui nessa sala de aula, no ensino médio, pessoas que são tão jovens, é muito importante que vocês se liguem nisso, tá certo? Então, olha, muitas escolas começam a entender que não podem mais assumir para si todas as missões sociais, né? Justamente porque a gente aprende dentro de casa, a gente aprende na cidade que a gente vive. Nós, inclusive, já tivemos uma aula aqui que era falando um pouco sobre o impacto do território nas nossas vidas, no nosso projeto de vida, porque o local onde a gente nasce, do mundo, do Brasil, da América do Sul, isso aí vai ter um impacto importante. Né? Isso tem uma relação direta com a formação da nossa identidade. Então, quem eu sou? De que forma que eu me vejo? Tem a ver também com o local onde eu nasci. Então, eu nasci na América do Sul, no Brasil, no Nordeste, no Piauí. Tudo isso vai impactando quem eu sou. Tudo isso vai tendo um peso na formação da minha identidade, beleza? Bom, então, olha, mirando para fora da escola, a cidade, eu quero que a gente entenda que o nome da nossa aula, né, é o peso da escola fora, a nossa educação, nosso projeto de vida dentro e fora da escola. Então, a gente aprende muito dentro da escola, mas é claro que a gente também aprende além dela, né? Bom, então, é uma excelente oportunidade para que a gente possa refletir sobre o valor que a escola tem para a sociedade, gente. Né? Então,
E pensar que a educação ela não diz respeito apenas à escola, né? Por isso que eu falo, olha, o nosso primeiro grupo social é a família, porque é dentro da família que a gente aprende as primeiras regras sociais e que a gente também aprende sobre o que é educação. A educação ela é um importante motor de transformação social, portanto, ela diz respeito à sociedade. E aí eu coloquei aqui uma pergunta: e como a educação ela se materializa na sociedade além da escola? Como que tu acha que a educação ela se faz presente na nossa vida além do ambiente escolar? Então, eu gostaria que vocês pudessem me responder aqui no nosso chat. Então, eu vou deixar 3 minutinhos na tela para que o pessoal de Betânia, Baixa Grande do Ribeiro, Jerumênia, São Francisco do Piauí possa colocar aqui no nosso chat. Como que a educação ela faz parte da nossa vida além da escola, tá certo? Então, Jana, por favor, 3 minutos na tela.
Olá, pessoal, estamos aqui de volta. Tô vendo aqui que a Kaline, olá, Kaline, boa tarde. Coloca aí, Kaline, de que cidade que tu é, o nome da escola. Olha, gente, eu perguntei aqui para vocês como que a educação, ela está presente na sociedade, além daquele conhecimento e da forma de educação que a gente recebe dentro do espaço escolar. E a Kaline, ela disse assim, a educação, ela está presente de diversas formas, tanto para tratamento com as pessoas, entre outras coisas importantes no dia a dia, né? Então, tratar bem as pessoas, saber conviver em sociedade, socializar e respeitar o próximo. Aqui é a Kaline, do primeiro ano do ensino médio em Jerumenha. Olha, Kaline, perfeita a sua resposta, viu? Muito obrigada por você participar aqui da nossa aula. E é justamente isso, né? Então, olha só, na opinião da Kaline, a educação, ela vai muito além daquele conhecimento científico e intelectual que a gente recebe dentro da escola, porque a educação, ela está presente no dia a dia, na forma como eu convivo com as pessoas que estão ao meu redor. E é isso mesmo, né? Porque o que adiantaria eu saber ler, escrever, eu saber fazer uma equação de segundo grau, eu saber todo o verbo to be, não é isso? Se eu não sei conviver com uma pessoa que compartilha um espaço público comigo. Né, gente? Eu já ouvi assim, algumas vezes na internet uma frase dizendo assim, que você conhece uma pessoa, né, pela forma como ela trata um garçom, pela forma como ela trata uma pessoa que é porteira, da forma como ela trata as pessoas que estão ao redor dela, né? Que dentro de uma hierarquia social, levando em consideração as desigualdades sociais no Brasil, né? Como que eu trato as pessoas que estão ao meu redor? E é muito sobre isso, né, gente? Então, o que adiantaria eu ter um conhecimento científico e intelectual se eu não sei ter a educação, o respeito para com o outro? Então, de fato, a educação, ela não tem uma relação apenas com conhecimento científico que a gente aprende dentro da escola. A educação também tem a ver com a forma como a gente trata o outro, né? E olha, gente, pensando, né, nesse contexto de uma polarização política muito grande que a gente vive no Brasil, e ontem a gente passou por um processo eleitoral, a gente passou por um processo democrático em que as pessoas vão, né, expressar as suas opiniões, os seus desejos dentro de uma urna, e ao mesmo tempo, ontem, na internet, a gente viu inúmeros vídeos, né, de agressões físicas e verbais nas ruas devido a essa polarização política que existe no Brasil. E aí entra muito o que a Kaline falou aqui, né? Como a educação também é isso, é saber respeitar o outro, né? Então, eu respeito o espaço, a expressão, o ponto de vista do outro, né, gente? E aí você vai me dizer, professora, a pessoa também tem que me respeitar. Sim, mas eu quero que você foque aqui em você. Eu quero que você faça uma autocrítica. Eu sempre digo isso aqui nas aulas de projeto de vida. Como é uma aula que eu quero muito que você foque em você. Porque, gente, apontar o dedo para o outro, julgar o comportamento do outro, é muito fácil, é o que a gente mais faz. Agora, fazer a autocrítica, ninguém quer fazer, porque fica parecendo que a gente, eu é que estou certa, a minha opinião é a única que vale, é absoluta, é a verdade, o outro é mentiroso. Então, não, vamos fazer uma autocrítica. Pense em você, né? Qual é a educação que você tem? Mas o outro agiu comigo de uma forma que me agrediu. Aí você não agride, não. Você vai atrás dos seus direitos. Foi agredida, assim, digamos, verbalmente, tu vai devolver aquilo para aquela pessoa? Não precisa, né, gente? Também tem muito a ver com a questão da educação, certo? A gente não precisa se igualar àquilo que a gente tanto critica. Olha, então são muitas as experiências pelo mundo que demonstram que a escola deve considerar também, olha, o que? A cidade.
Então, eu conviver com as pessoas que pensam diferente de mim também, né? É muito fácil, eu sempre falo isso aqui, como é fácil a gente conviver com as pessoas que são espelhos, né, da gente. Então, eu tenho uma determinada opinião, então eu tenho meu grupo de amigos, né? Então, sim, são as pessoas que eu penso, a gente pensa parecido, a gente tem o mesmo posicionamento político, a gente gosta de frequentar os mesmos lugares, a gente gosta de ouvir as mesmas coisas, então a gente acaba compartilhando ali um afeto. Ok, mas eu não tenho como conviver 24 horas apenas com as pessoas que eu digo que são minhas amigas e que pensam igual e que pensam igual a mim. Se dentro da nossa própria casa a gente pode ter uma pessoa que pensa diferente da gente, e aí, como é que faz? Tem que saber conviver, gente, tem que saber respeitar. Né? Todo mundo aqui tem uma história de vida, todo mundo aqui tem uma visão em relação ao mundo. Então, eu trouxe aqui essa discussão, né, para o âmbito público, pensando muito nessa ideia, né, de que a gente ocupa também um espaço dentro da sociedade. A gente divide espaço com outras pessoas. Então, existem cidades educadoras? O que são? Olha, o objetivo permanente aqui, né, na ideia do que é uma cidade educadora, né? É uma cidade em que a gente tenha espaços em que a gente consiga aprender também para além do espaço da escola. Então, o objetivo é aprender, trocar, compartilhar e, por consequência, enriquecer a vida dos seus habitantes, né? Então, isso é muito importante da gente pensar como que a gente pode ocupar a cidade que a gente vive, né? E aí eu gostaria até de saber de vocês. E aí, na cidade de vocês, Gerumênia, vocês têm algum ponto que vocês podem dizer assim, não, realmente esse ponto aqui na nossa cidade é legal. A gente tem acesso à cultura, a gente tem acesso ao lazer, um espaço público, uma biblioteca, uma praça, uma quadra, um museu, um centro de arte. E aí, vocês têm Gerumênia, São Francisco do Piauí, a Stephanie que também está aqui. Qual a tua cidade, Stephanie? Coloca aí para a gente. Olha, então, eu quero que vocês pensem isso justamente para a gente pensar os locais que a gente acaba ocupando dentro da cidade que a gente vive, né? Porque eu quero que vocês entendam aqui justamente de ver a educação como muito além de apenas um espaço, né, um espaço físico em que a gente vem, passa 5 horas do nosso dia, adquire um determinado conhecimento e depois vai para casa, como se aquele conhecimento ele nem importasse mais, né? Olha, atualmente são 510 cidades pelo mundo que detêm o título de cidade educadora, sendo, olha, apenas 510 cidades no mundo, né, gente? É um número muito pequeno. Olha, no continente africano, nós temos 5 países, com 8 cidades educadoras, na América inteira, e olha que a América é a América do Norte, a América Central e a América do Sul, nós temos apenas 9 países com 77 cidades educadoras. Na Ásia, 6 países com 24 cidades educadoras e na Europa em 14 países com 396 cidades educadoras, né? Atualmente o Brasil tem 22 cidades educadoras que receberam esse título justamente porque conseguem fazer uma educação dentro da escola que extrapole aquele espaço físico, né? Mas que existem espaços dentro da cidade que as pessoas têm a possibilidade de aprender. Então, são espaços com arte, com esporte, com espaços de uma convivência, né, múltipla. Então, é muito importante esclarecer, olha, que somente o Brasil articula nessa ideia de o conceito de uma educação integral, né, a ideia de que a gente pensar que é muito importante estimular o nosso conhecimento para além, expandir
o nosso ambiente da escola, né? Então, quando a gente fala assim, a escola ela tem um poder de formar cidadãos. Então, volto para o que a Kaline falou. É justamente isso. Para mim, ser uma cidadã, para eu saber conviver dentro dessa sociedade, gente, eu preciso saber quais são os meus direitos, os meus deveres, eu preciso saber me relacionar com as pessoas que estão à minha volta, não é isso? Olha, então, eu trouxe aqui, inclusive a gente até discutiu sobre isso na sexta-feira. Vocês lembram sobre os 5 pontos que ajudam, né, a gente entender qual é o papel da escola na formação de uma pessoa. Então, a gente aprendeu primeiro que a escola, ela contribui para uma formação política e cidadã, que é a ideia da gente saber quais são os nossos direitos e os nossos deveres e como que a gente pode reivindicá-los. Ela também nos ajuda a desenvolver um pensamento crítico, aquela ideia de que a gente precisa saber de política, de economia, do próprio país que a gente está vivendo, né? A gente acha, e eu já falei isso aqui inúmeras vezes, que política é apenas processo eleitoral. Com essa polarização, essa divisão política muito grande no Brasil, a gente acha que política é apenas o que é direita, o que é esquerda, o que é centro. E não, gente, política é sobre quais são os meus direitos, os meus deveres. Política é sobre saber respeitar o outro, saber respeitar a opinião do outro. Política é sobre respeitar as pessoas, independentemente da sua condição econômica, da sua cor, da sua idade, da sua religião, da sua orientação sexual, da sua identidade de gênero. E isso é saber respeitar o outro. E aí, lembrando que muitas vezes a gente diz assim, a gente se baseia pelos nossos valores morais, aquela ideia, né, do que é certo e do que é errado. E aí, a Stephanie, que está aqui assistindo a aula, ela pode achar que determinada coisa é errada. Então, por exemplo, pintar o cabelo de rosa, de vermelho, para a Stephanie é errado. Aí é aquela velha história. Aí, Stephanie, tu não pinta o teu cabelo, tu não pode ficar apontando o dedo para o outro. Dizer para o outro que é certo ou errado para a vida daquela pessoa. E eu acredito, gente, que muito nessa violência que a gente vive hoje no Brasil é que a gente quer muito apontar o dedo para dizer a forma como o outro deve viver. Eu, Kelly, não posso chegar e ditar as regras para a sua vida. Eu não posso chegar e dizer para a Kaline a forma como ela deve viver a vida dela. Ela é a melhor pessoa para saber disso. Então, que a gente tenha muito claro essa noção do que é cidadania, do que é direito, de quais são os nossos deveres, né? E quando aqui, em relação ao pensamento crítico, como a gente aprendeu economia, por exemplo, é uma ciência humana, gente, a economia. Como é a economia, aquela ciência humana que administra tudo que a gente produz dentro de uma sociedade, né, para que a gente possa viver de uma forma igualitária. E aqui no Brasil, por exemplo, tem uma desigualdade social, então a gente não vive de uma forma igualitária, então tu precisa se ligar, porque tu é uma pessoa impactada por isso. Não dá para uma pessoa que vive no Brasil, que estuda em uma escola pública, dizer que não está nem aí para o que é política. Ah, não estou nem aí para o que é política, não sei nada de economia. Precisa saber, precisa saber. Porque isso impacta a sua vida de uma forma direta. Se a merenda da tua escola não chegar, se não tiver energia na tua escola para tu assistir a aula, e aí, tu vai para casa e, beleza, não estou nem aí? Claro que não, gente. Se tu for para a escola e não tiver aula, tu vai ser prejudicado, tu precisa se ligar nisso. Eu, enquanto uma professora que vivo no Brasil, que preciso da minha profissão para que eu possa me sustentar, eu preciso estar ligada no que está acontecendo no país. Porque senão eu sou prejudicada e eu nem vou reivindicar o meu direito. Então, cadê meu pensamento crítico? Para eu, de fato, ter uma noção da sociedade que eu vivo, de como que a saúde, a educação, a segurança impacta a minha forma de viver. Beleza?
Outro papel da escola, apresentar a importância do respeito à diversidade, gente. Então, as pessoas, nós somos diversas. Aqui, lá na Constituição Federal de 1988, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, beleza, a gente tem o que ali? Todo mundo é igual perante a lei. Ok, todo mundo é igual perante a lei. Todo mundo deve ser julgado da mesma forma, mas as pessoas são diferentes. Nós temos marcadores sociais. A gente aprende isso lá na sociologia, né? Então, a gente tem marcadores como a cor, o gênero, o sexo, a idade, alguma condição física ou intelectual, né? Isso vai gerando diferenças dentro, né, da sociedade. A gente precisa respeitar, conviver com essas diferenças e lutar para uma sociedade que ela seja justa, né? Então, é muito importante a gente pensar isso, até porque o Brasil tem o Fórum Mundial, tem o Fórum de Segurança Pública, tem o mapa da violência, o Atlas das Juventudes, que comprovam, né, como que o Brasil, a gente tem números absurdos em relação a racismo, a homofobia, a capacitismo, etarismo. Então, intolerância religiosa, são muitas desigualdades, gente. Então, reflita você aí que está agora assistindo essa aula, né, se você é uma pessoa que é intolerante em relação ao outro, ou se você tem uma plena consciência de que as pessoas têm liberdades individuais aqui dentro de uma sociedade, né? Que é respeitar o outro, independentemente de qualquer um desses marcadores sociais. Bom, estimular as habilidades socioemocionais, né? Como é que eu ajo diante quando eu estou com raiva, quando eu estou triste, né? Lembrando que todas as nossas emoções, elas são válidas. Não dá para ficar vivendo feliz 24 horas por dia, tá rindo, tá feliz, tá de bem com a vida. Isso aí nem existe, né? Talvez só exista com essa galera que cria conteúdo na internet, que é uma galera que basicamente passa uma parte, né, 24 horas do dia mostrando a própria vida. É claro que aquilo ali é uma estratégia de marketing para poder lucrar, porque esse formato do reality show da própria vida é o que gera o dinheiro na internet, né? Por isso que a gente tem digital influências aí dos mais famosos, que basicamente é só mostrando a vida o dia inteiro, e aí cria uma marca qualquer para vender perfume, para vender roupa, para vender pílula que faz o cabelo crescer, e aí o povo ainda cai nessa e sai comprando esse tipo de coisa, né? E essa pessoa, ela vai lucrando. Eu vou dizer que ela está errada? Não, ela é uma estrategista, né, gente? Ela está ali, está criando um conteúdo, ela quer ganhar dinheiro e é isso, né? Aí cabe a você se ligar em que tipo de conteúdo é que você anda consumindo, né? Se isso faz sentido para você. E é muito fácil, né? Eu sempre falo, não dá para a gente se comparar com as pessoas que estão criando conteúdo ali na internet, porque muitas delas, né, a maioria só mostra 20% do dia. Então, parece que o dia, a vida é sempre perfeita, é sempre incrível, mas, né, parece que essas pessoas não têm problema. E aí, quando a gente olha para a nossa própria vida, que é bem diferente daquela, a gente acha que o problema está aqui, né? Então, outro ponto para a gente poder se ligar. E a escola, ela contribui, né, em fazer isso. Então, tal que a gente já teve aulas aqui, só para a gente poder comentar sobre essa questão da internet, de que forma que a internet ela impacta a nossa vida. A gente também, a escola participa, né, para formar um cidadão, uma cidadã autônoma, para que você tenha a capacidade de tomar suas próprias decisões. É claro que nós somos influenciadas, influenciados pelo mundo ao nosso redor. É pela família, é pela escola, é pela televisão, é pela política do país que a gente vive, é pela cultura, mas a escola, ela está aqui para te ajudar a tu ter autonomia o máximo possível, que você saiba tomar decisões que sejam de acordo
que sejam baseados na ética, né, no respeito ao próximo, né, que tu tome decisões que não vá prejudicar ninguém à tua volta. Afinal de contas, aqui na escola a gente trabalha também a ideia da empatia, do respeito, da solidariedade, né? A escola não é o lugar para eu te dizer assim, olha, Stephanie, se tu quer realizar alguma coisa, se tu tiver que prejudicar alguém, tá, beleza. Prejudica e passa por cima de todo mundo. Claro que não, gente. A gente não aprende isso dentro da escola, né? Porque a escola ela quer que tu seja uma pessoa que tu seja cidadã. E para tu ser cidadã, tu precisa ter ética. Tu precisa saber quais são teus direitos e os teus deveres também. Então, de fato, a escola ela tem um impacto profundo, né, na formação da sua identidade, na formação de quem você é. Bom, então, para a gente ainda pensar, né, sobre educação e os formatos de educação, eu trouxe aqui uma carta dos chefes dos indígenas das 6 nações. E olha aqui, eu vou ler, há muitos anos atrás, gente, nos Estados Unidos, né, Virginia e Maryland assinaram um tratado de paz com os indígenas das 6 nações. Né? E como as promessas e os símbolos da educação sempre foram muito adequados a momentos solenes, como aquele logo depois, né, os seus governantes... não, deixa eu resumir aqui, né? Então, a gente tem um momento em que um presidente dos Estados Unidos, o Benjamin Franklin, ele adotou o costume de divulgar uma carta em que ele recebeu dos 6, né, o nome da comunidade, os indígenas das 6 nações, né? Então, foi justamente porque quando Virginia e Maryland, nos Estados Unidos, assinaram um acordo, né, de paz, as escolas brancas, podemos dizer assim, né? O presidente manda um convite lá para uma comunidade indígena, né? Dizendo aos índios para que enviasse alguns dos seus jovens à escola dos brancos. E os chefes indígenas responderam agradecendo, mas também recusando o envio desses jovens indígenas para estudar nas escolas brancas. E aí eu trouxe, depois, o Benjamin Franklin, que era presidente dos Estados Unidos, recebeu essa carta e depois essa carta ficou muito famosa, porque para onde ele ia, ele acabava compartilhando essa carta. Então, eu trouxe a carta para a gente poder ler, para que a gente possa aqui, né, discutir um pouco sobre ela. Então, tá todo mundo aqui, né? Kaline, Tatiane, o Érica, a Stephanie, São Francisco do Piauí. Vamos aqui, eu vou ler a carta junto com vocês. Olha aí. Nós estamos convencidos, lembra, quem está enviando a carta são os indígenas para, né, os governantes nos Estados Unidos. Então, diz assim: nós estamos convencidos, portanto, que os senhores desejam bem para nós e agradecemos de todo o coração. Mas aqueles que são sábios reconhecem que diferentes nações têm concepções diferentes das coisas. E sendo assim, os senhores não ficarão ofendidos ao saber que a vossa ideia de educação não é a mesma que a nossa. Muitos dos nossos bravos guerreiros foram formados nas escolas do norte e aprenderam toda a vossa ciência. Mas, quando eles voltaram para nós, eles eram maus corredores, ignorantes da vida da floresta e incapazes de suportarem o frio e a fome. Não sabiam como caçar o veado, matar o inimigo e construir uma cabana, e falavam a nossa língua muito mal. Eles eram, portanto, totalmente inúteis. Não serviam como guerreiros, como caçadores ou como conselheiros. Ficamos extremamente agradecidos pela vossa oferta e, embora não possamos aceitá-la, para mostrar a nossa gratidão, oferecemos aos nobres senhores de Virgínia que nos enviem alguns dos seus jovens, que lhes ensinaremos tudo o que sabemos e faremos deles homens. Olha aí, gente, essa carta, eu acho essa carta perfeita. Olha a ironia, né? Eu acho tão bom porque ela é carregada de ironia, né?
que acontece aqui? Olha o que o cacique da tribo está dizendo. Né? Ele diz, olha, a gente agradece, né, que vocês, os brancos, os donos das escolas, querem oferecer um espaço para os nossos indígenas aí dentro, mas a gente vai ter que recusar. Por quê? E ainda diz, né, aqueles que são sábios reconhecem que diferentes nações têm concepções diferentes das coisas. Então, a educação que é compartilhada dentro de uma escola branca é muito diferente da concepção de educação que se aprende dentro de uma tribo indígena. Nenhuma é melhor ou pior, nenhuma é inferior ou superior, são apenas diferentes. E a educação é isso, ela é diferente dependendo da sociedade, né, gente? Dependendo da nação. E aí ele ainda continua, ele diz, olha, muitos dos nossos jovens já foram sim estudar dentro das suas escolas, mas aprenderam um determinado tipo de conhecimento que, quando voltam para a comunidade indígena, é um conhecimento que não vale para nada. Porque a galera lá dentro da tribo indígena não sabe procurar a própria comida, não sabe levantar a própria casa, não sabe guerrear com o inimigo, não sabe nem sequer falar a própria língua. Então, ele diz o quê? São, portanto, totalmente inúteis. Porque o conhecimento que adquiriram dentro daquela escola, com aquela educação formal, não é o conhecimento que é adequado para se viver dentro de uma comunidade indígena. Né? É a mesma ideia de que eu, Kelly, por exemplo, adquiri um determinado tipo de conhecimento em uma universidade, mas se me jogar dentro de uma comunidade indígena para que eu possa caçar, pescar, fazer agricultura, eu quero e não vou saber, porque eu não tenho esse tipo de conhecimento. E aí o conhecimento que eu adquiri, que eu estou aqui dando uma aula, não vai servir para mim. Porque não vai garantir a minha sobrevivência ali dentro, né? Aqui dentro da sociedade, que eu tenho o costume, garante, porque eu trabalho, eu vendo a minha força de trabalho, né, em troca de um salário. Ok, tá dando certo. Mas se eu tiver que ir trabalhar caçando um animal para poder me alimentar, vai ser muito difícil, porque eu não tenho esse conhecimento. Então, mais uma vez, é para a gente poder entender, gente, que conhecimento, que essa noção de educação, ela é muito diversa. Não existe um único conceito sobre educação, né? E aí, para terminar aqui a carta, o que eu mais gosto é que o pajé ainda diz assim, né? Olha, eu estou muito grato, mas não tem como a gente enviar os nossos indígenas, mas para mostrar que a gente tem gratidão pela sua oferta, envie para cá os jovens brancos, para que eles possam estudar dentro de uma comunidade indígena. E isso é muito irônico, porque a gente acha que o indígena sempre tem que ir para a escola formal, e porque parece que eles é que tem que aprender alguma coisa. E a gente não, né? Parece que essa galera aqui já sabe de tudo. Então, por que vão viver dentro de uma comunidade indígena, né? É a mesma ideia que os indígenas têm. Por que para adquirir um conhecimento tem que ir para dentro de uma escola que é completamente oposta à sua forma de educação? Então, gente, isso é para a gente perceber que a educação ela é muito diversa. Eita! A educação ela é muito diversa, tá certo? Por isso que eu coloquei aqui, olha, na sua opinião, você já parou para refletir a respeito do significado da palavra conhecimento? Será que conhecimento é algo que a gente adquire apenas dentro dos espaços escolares? É isso que eu quero que você entenda, que a educação a gente adquire além do espaço escolar. Né? A educação é nas nossas convivências, a educação também é dentro de casa, é dentro de um conhecimento que vai passando de geração em geração. Isso aqui é algo que eu quero muito discutir com vocês ainda, tá certo? Então, para a gente encerrar a nossa aula de hoje, eu vou deixar aqui mais uma dica de filme para refletir sobre a educação. Coloca aí no bate-papo se vocês já assistiram esse filme. O nome desse aqui é Sociedade dos Poetas Mortos.
É um clássico dos anos 80, gente. Eu lembro que eu assisti esse filme, eu devia ter ali uns 14 anos, eu acho. E é muito bonito, também é muito triste, né? Mas faz de fato a gente refletir sobre as nossas relações com as pessoas que estão à nossa volta e sobre o que é importante para a gente. Então, ele aborda diversos temas que são bem pertinentes na fase da adolescência. Ele é protagonizado pelo Robin Williams, no papel de um professor que leva os alunos a muitas reflexões sobre as questões familiares, sobre projeto de vida, sobre autoridade, sobre a relação que a gente mantém com a nossa família. Além disso, né, Sociedade dos Poetas Mortos foi ganhador do Oscar e faz refletir sobre a importância da arte na formação humana, com muita sensibilidade, com muito humor. Também tem conteúdos que são bem impactantes, como a questão do suicídio. Então, precisa assistir com muito cuidado. Mas fica aqui essa dica, porque é um filme de fato incrível e que faz a gente também refletir um pouco sobre a educação. Tá certo? Então, eu me despeço aqui de vocês. Eu espero que você tenha gostado, que tenha conseguido entender a importância da educação nas nossas vidas, tá certo? Então, eu sou a professora Kelly Campelo, nossa intérprete de Libras, a Luana. A gente deseja a vocês uma ótima semana e a gente se encontra aqui na nossa próxima aula. Então, beijos e até mais.